Bem-vindos ao canal Sprint Talks. Aqui nós falamos tudo sobre a Fórmula 1, um dos esportes que mais cresce no mundo. Reviews, histórias, curiosidades e tudo que envolve o maior patamar do automobilismo mundial. Se você curte esse tipo de conteúdo, nos ajude a crescer se inscrevendo, curtindo e compartilhando o nosso canal, fechou? Então, vamos embora pro vídeo. Fernando Alonso Dias, nascido em 29 de julho de 1981 em Oviedo, Astúrias, Espanha, teve seu primeiro contato com o automobilismo aos 3 anos de idade, quando seu pai o colocou em um kart originalmente destinado à sua irmã mais velha. O talento de Alonso para as corridas logo se tornou evidente, levando seu pai a inscrevê-lo em eventos locais e regionais. À medida que seus sucessos no kart se acumulavam, os custos associados à sua paixão também aumentavam, tornando-se inacessíveis para a família. Nesse ponto, entrou em cena uma figura crucial em sua carreira, Genís Marcó, que assumiu seu patrocínio e aos 14 anos Alonso já era uma estrela internacional, tendo conquistado o título mundial em Ghent, Bélgica. Em 1999, outra oportunidade significativa surgiu quando Adrian Campos se tornou empresário de Alonso, colocando-o na Euro Open by Nissan, precursora da World Series by Renault. Alonso brilhou, conquistando o título com 6 vitórias. Esse feito lhe proporcionou a oportunidade de testar um carro de Fórmula 1 pela modesta equipe na época Minardi, em dezembro de 1999. Apesar das condições desafiadoras, seu desempenho foi notável e levou a Minardi a contratá-lo. A temporada de estreia na Fórmula 1 não foi fácil para o espanhol, enfrentando pilotos veteranos, circuitos desconhecidos e uma equipe pouco competitiva. No entanto, ele impressionou no final da temporada, e esses momentos marcaram o início de uma carreira notável que o levaria a se tornar uma das figuras mais bem-sucedidas na história da Fórmula 1. Após a sua estreia na Fórmula 1 em 2001, com a Minardi, Fernando Alonso já havia garantido um contrato para a temporada de 2003 com a Renault, sob a liderança de Flavio Briatore. Sua passagem pela equipe francesa marcaria o início de uma era de sucesso para o piloto espanhol. No ano de 2003, ao comando da Renault, Alonso se tornou o mais jovem vencedor da Fórmula 1 na época, conquistando a vitória no GP da Hungria com apenas 22 anos e 26 dias de idade. Essa marca só seria superada anos depois por pilotos como Sebastian Vettel e Max Verstappen. Entretanto, foi no ano de 2005 que Fernando Alonso atingiu um marco significativo em sua carreira ao conquistar seu primeiro título mundial e se tornar o primeiro espanhol a conquistar um título na Fórmula 1. A consolidação desse feito ocorreu no GP do Brasil, em Interlagos, com 2 corridas de antecedência. Na disputa contra o finlandês Kimi Räikkönen, Alonso acumulou 131 pontos, superando os 112 do piloto da McLaren, em um período ainda marcado pelo antigo sistema de pontuação. O sucesso de Alonso continuou no ano de 2006, quando ele conquistou seu segundo campeonato mundial pela Renault. Nessa temporada, ele superou o heptacampeão Michael Schumacher, acumulando 134 pontos contra 131 do piloto alemão. Em ambos os anos, Alonso exibiu um desempenho impressionante, vencendo 7 corridas em cada temporada, solidificando sua posição como um dos grandes nomes da Fórmula 1 na época. Fernando Alonso se envolveu em várias polêmicas durante sua passagem na Fórmula 1. Além dos títulos, o espanhol enfrentou problemas como, em 2006 na Hungria, ele enfrentou uma punição por condução perigosa, após um incidente com Robert Doornbos durante a TL2. Ele recebeu uma penalidade de tempo para a classificação devido a uma manobra considerada deliberadamente perigosa pelos comissários da FIA. Partindo em 15º lugar, Alonso se recuperou durante a corrida e assumiu a liderança. Contudo, uma porca mal colocada durante um pit stop frustrou suas chances de vitória, tirando-o da corrida. Outra polêmica envolveu a frase, abre aspas, não considero a Fórmula 1 um esporte, fecha aspas. Durante a classificação, Alonso foi acusado de atrapalhar intencionalmente Felipe Massa em sua última volta no Q3, levando a FIA a puni-lo e relegá-lo ao 10º lugar no grid. Antes da corrida, Alonso criticou a Fórmula 1, expressando seu amor pelos fãs e pelo esporte, mas declarando que não o considerava mais um esporte. E após a sua ida para a McLaren em 2007, Alonso esteve envolvido no escândalo de espionagem, no qual uma investigação revelou que membros da McLaren, incluindo o próprio Alonso, possuíam informações confidenciais da Ferrari. O escândalo resultou na exclusão da McLaren do campeonato de construtores. Outra polêmica envolveu a rivalidade com o jovem piloto na época, Lewis Hamilton, que era da McLaren. Ao longo da temporada de 2007, Alonso e Hamilton se enfrentaram tanto na pista quanto nos bastidores, com acusações do espanhol contra a McLaren por suposto favorecimento ao jovem piloto inglês.
Em 2008, Alonso se envolveu no escândalo do GP de Singapura, onde foi beneficiado pela entrada do safety car após o acidente forjado de seu companheiro de equipe, Nelsinho Piquet. E antes de nós voltarmos para o tema do Alonso, comente aí, Fernando Alonso merecia mais títulos ou o bicampeonato fez jus ao talento do espanhol? Você acha que ele deveria ter vencido mais títulos? Alguns campeonatos foram frustrantes, alguns ele fez mais do que poderia? Diz aí, comente aí embaixo. Voltando para o vídeo, em setembro de 2009, Alonso foi anunciado como piloto da Ferrari para a temporada de 2010, assinando um contrato de 3 anos. Na primeira corrida da temporada, ele venceu o Grande Prêmio do Bahrein. Durante a temporada de 2010, Alonso se destacou nas corridas na Espanha, Canadá e a polêmica vitória na Alemanha, onde a equipe ordenou a Felipe Massa que cedesse a posição a Alonso. Isso resultou em uma multa para a Ferrari e críticas pela violação das proibições de ordens da equipe. Alonso também esteve envolvido em um incidente controverso durante o Grande Prêmio da China, ultrapassando Massa nos boxes sob a presença do safety car, gerando críticas e tensões na equipe. Em sua primeira temporada com a Ferrari, o espanhol ficou com a segunda colocação geral, atrás do futuro tetracampeão Sebastian Vettel, que conquistava o seu primeiro título. Alonso descreveu sua fase na Ferrari como a melhor de sua vida e renovou o contrato até o final de 2016. Em 2012, foi eleito piloto do ano pela revista inglesa Autosport. Após mais uma espetacular temporada com a escuderia italiana, mesmo não conquistando seu tricampeonato, sendo vice mais uma vez para Sebastian Vettel e a Red Bull. No entanto, o vínculo renovado em 2011 até o fim de 2016 entre Alonso e Ferrari chegou ao fim em novembro de 2014, quando a equipe anunciou o encerramento do contrato ao término da temporada. Este foi um capítulo marcante para a carreira de Alonso, que seguiria novos rumos em sua jornada na Fórmula 1. Em 11 de dezembro do mesmo ano, a McLaren anunciou o retorno de Fernando Alonso à equipe, confirmando Jenson Button como seu companheiro de equipe. Em um teste de pré-temporada em 22 de fevereiro de 2015, Alonso sofreu um acidente, mas sem grandes danos ao carro. Após 3 dias de internação, por recomendação médica, ele não participou da primeira prova da temporada de 2015, sendo substituído por Kevin Magnussen. Em uma má fase com a McLaren na Fórmula 1, Alonso, a partir de 2017, focou nas conquistas da tríplice coroa do automobilismo, que consiste no Grande Prêmio de Mônaco, nas 24 horas de Le Mans e na Indy 500. Em abril de 2017, o espanhol e a McLaren confirmaram sua participação nas 500 milhas de Indianápolis daquele ano. Alonso liderou a corrida por 27 voltas, mas teve que abandonar a prova faltando 21 voltas, devido a problemas no motor. Apesar do abandono, recebeu o prêmio de novato do ano da Indy 500. Em 2019, a McLaren anunciou que Alonso competiria nas 500 milhas de Indianápolis com uma equipe independente. Fernando Alonso também disputou as 24 horas de Daytona de 2018, como parte de sua preparação para as 24 horas de Le Mans, que Alonso venceu em 2 oportunidades, no ano de 2018 e 2019 com a equipe Toyota. Em 8 de julho de 2020, a equipe Renault, agora Alpine, anunciou o retorno de Fernando Alonso à Fórmula 1 para a temporada de 2021, já que o espanhol não disputou o campeonato de 2020. E embora a duração exata do contrato não tenha sido inicialmente especificada, a Alpine confirmou em 26 de agosto de 2021 que Alonso assinou um contrato de 1 ano com opção de renovação para a temporada de 2022. Pouco antes do início da temporada de 2021, Alonso sofreu outro acidente enquanto treinava de bicicleta na Suíça, no dia 11 de fevereiro. Após uma cirurgia bem-sucedida, para corrigir uma fratura na mandíbula superior, ele se recuperou a tempo para a competição. Em 21 de novembro de 2021, Fernando Alonso conquistou um pódio na Fórmula 1, terminando em 3º lugar no Grande Prêmio do Catar, marcando seu retorno aos pódios após 7 anos. Ao final da temporada de 2022, Alonso saiu da Alpine, não sendo muito prestigiado por alguns, como seu ex-companheiro de equipe Esteban Ocon. No ano passado, Alonso se juntou a Aston Martin, ocupando o lugar de Sebastian Vettel, que se aposentou da categoria. Com a equipe britânica, Alonso teve um forte início de temporada, conquistando 5 pódios nas primeiras 6 corridas. No entanto, devido à equipe não conseguir manter a competitividade durante o ano, o espanhol terminou na 4ª colocação. Fernando Alonso passou por Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine e Aston Martin, tendo disputado 380 grandes prêmios, obtendo 32 vitórias, 22 poles e 106 pódios, conquistando também o bicampeonato em 2005 e 2006. Foram 17 vitórias com a Renault, 11 vitórias com a Ferrari e 4 com a McLaren. E esse foi o vídeo de hoje.
Pessoal, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar, pra gente sempre estar trazendo melhores e maiores conteúdos pra você e pra todos vocês, beleza? É isso, até o próximo vídeo. Valeu!